Olá, meus queridos, vamos mais a uma aula hoje. Iremos hoje ver ortografia, o uso do S, SS e cedilha. Então, que na aula de hoje possamos prestar um pouquinho atenção. São algumas regrinhas, mas que certamente vocês irão tirar de letra, ok? Então, na ortografia, uso do S, SS e C, nós vamos aprender como usar essas letras, né? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é saber usar adequadamente os fonemas S, SS e C dentro das palavras, porque geralmente quando nós vamos escrever, nós acabamos nos confundindo. Será que essa palavra é com S? Será que é com cedilha? Será que é com SS? Então, para que essas dúvidas sejam sanadas, iremos nos deter a esse estudo. E aí vocês vão precisar estar atentos, porque temos algumas regrinhas. As terminações das palavras é que serão essenciais que vocês aprendam, para que daí vocês saibam usar adequadamente esses fonemas. Tia, o que é um fonema? O fonema, lembra que nós já estudamos, mas vamos relembrar. Fonema é o som da letra. Fonema são os sons que as letras reproduzem. Então, o som S, SS, cedilha, esses são fonemas, os sons representados pelas letras, certo? Então, aqui nós vamos iniciar com cedilha. Quando devemos usar cedilha? Não é apenas essa regrinha, são algumas regrinhas para que vocês deem continuidade ao estudo e saibam usar. Então, vamos lá. Quando é que eu uso cedilha? Não uso S nem uso SS, uso cedilha. Naquelas palavras onde os vocábulos, as palavras são terminadas em to, palavras derivadas delas. Vocês lembram, não, que é palavra derivada? Palavra derivada é aquela que se origina a partir da palavra original. Então, todas as palavras derivadas terminadas em to, eu não usarei S nem SS, e sim cedilha. Vejamos os exemplos. Intento, intenção, canto, canção, exceto, exceção, junto, junção. Então, todas as palavras derivadas de vocábulos terminados em to, que tenha a terminação na palavra to, elas serão usadas o cedilha. Também palavras que tenham terminação em tensão, que façam referência a verbos derivados do verbo ter, essas terão a terminação tensão, não com S nem com SS, sim com cedilha. Então, as palavras que têm essa terminação, elas são verbos derivados do verbo ter. Então, deter, reter, conter, manter. E aí eu tenho detenção, retenção, contenção, manutenção. E percebam que elas pertencem ao verbo ter, derivadas do verbo ter, ok? Então, não se escreve com S nem com SS, escreve-se com cedilha. Também temos as palavras derivadas de vocábulos terminados em tor. Então, todas aquelas palavras que são derivadas, que terminam em tor, também vamos escrevê-las com cedilha. Infrator, infração, redator, redação, setor, seção. Atentem-se, todas as terminadas em tor, seus derivados serão escritos com cedilha. Aquelas palavras que são derivadas dos verbos de qual a desinência é a terminação final da palavra, for um R, então eu vou derivar as palavras dela com cedilha. Reeducar, reeducação. Importar, importação. Repartir, repartição. Fundir, fundição.
Então, todas as palavras que se derivam a partir das palavras que têm a terminação R não se escreve com S nem com SS, e sim com cedilha. Nós também temos aquelas palavras que serão terminadas em tivo. Tivo, todas as palavras que tiver a terminação tivo, as suas derivadas serão escritas com cedilha. Introspectivo, introspecção. Relativo, relação. Ativo, ação. Intuitivo, intuição. Todos os vocábulos terminados em tivo, seus derivados serão escritos com cedilha, ok? E agora nós vamos partir para o S. Quando usamos o S? Nós vimos até agora quando nós vamos usar o cedilha em todas as terminações. Se você prestar bem atenção às terminações das palavras, vocês saberão usar adequadamente o cedilha. E agora a mesma coisa com o S. Se souber adequadamente a terminação da palavra, saberá que será usado o S, ok? Então, vamos lá. Todas aquelas palavras derivadas de verbos terminados em ender ou endir, N-D-E-R, você irá escrever com ender e endir, ok? Então, as palavras derivadas terminadas em ender ou endir, vocês irão usar o S. Pretender, pretensão, pretensa. Defender, defesa, defensivo. Compreender, compreensão. Confundir, confusão. Então, só se atentar ao final da palavrinha, que vocês irão conseguir usar adequadamente. Então, todas as palavras terminadas em ender ou endir, não se usa SS nem cedilha, usa-se o S. Também, todas as palavras derivadas de verbos terminados em erter ou etir, vocês irão usar o S. Observa a terminação da palavra. Palavras terminadas em erter ou ertir, com I, I, erter com E e ertir com I, vocês irão usar S, não SS e não cedilha. Vejamos os exemplos. Inverter, inversão. Converter, conversão. Perverter, perversão. Divertir, diversão, ok? Lembrou, observou a terminação da palavra, não tem erro. Agora nós vamos ver as palavras terminadas após um ditongo, quando o S tiver som de Z. Tia, o que é um ditongo que eu não lembro? Nós já estudamos. Mas para lembrar, vamos recapitular o que é um ditongo. O ditongo é o encontro vocálico, o encontro de duas vogais que ficam juntas na mesma sílaba quando há a separação silábica. Por exemplo, aí a palavra Creusa. Quando nós separamos a palavra Creusa, nós temos duas sílabas, Creusa. Então, o E e o U, eles permanecem juntos na mesma sílaba. Aí nós chamamos de ditongo. Ditongo é a junção, quando há duas vogais na mesma sílaba, ok? Então, quando na palavra houver um ditongo, que tenham duas vogais na mesma sílaba, e o S, ele vai ter o som de Z. Mas não é que nós vamos usar o Z, nós vamos usar o S, mas esse S tem um som de Z, ó. Creusa, coisa, maisena. Perceba que o som do S tem o som do Z. E aí, todas as vezes que houver um ditongo
e o som do S, o fonema do S, for de Z, será escrito com S, ok? E aí nós temos também as palavras terminadas em isa e que elas sejam substantivos femininos. Então, todas as palavras terminadas em isa que sejam substantivos femininos, nós vamos usar a letra S. Temos aí Luísa, Heloísa, que são nomes próprios, né? Poetisa, pesquisa. Então, elas são terminadas em isa, o som é de Z, mas se escreve com S porque são substantivos femininos. Atentem-se a isso, tem o som de Z, mas se escreve com S porque são substantivos femininos. Sempre que for substantivo feminino, vai usar o S. E aí tem uma exceção, que é a palavra juíza. Tia, mas por que juíza se escreve com Z? Se juíza é um substantivo feminino. É um substantivo feminino, mas aí vem a exceção. Por quê? Porque juíza é o feminino de juiz. E juiz se escreve com Z. A terminação da palavra juiz é Z. Então, por esse fato, ela também, a palavra juíza, vai se escrever com Z, mas ela é a única que tem essa exceção, ok? E aí, quando nós tivermos palavras derivadas dos verbos terminados em correr ou pelir, né? Derivadas dos verbos correr ou pelir, quando tiver essa terminação nessas palavras, eu também vou usar S, ok? Concorrer, concurso, expelir, expulso, compelir, compulso, compulsório. Então, sempre que os verbos tiverem essa terminação, correr ou pelir, eu vou usar o S, não SS e não cedilha, ok? E aí nós também temos os verbos com as conjugações por e querer. Então, os verbos que têm essa conjugação, por e querer, nós vamos usar o S. Ele pôs, ele quis, ele usou. Veja que aí nós temos som de S, o fonema S, e o fonema Z, o som de Z. Mas todas são escritas com a letra S. Os verbos das conjugações por e querer se usa S. E também vamos usar o S em palavras terminadas em ase, ese, ise e ose. Todas as palavras terminadas com ase, ese, ise e ose, nós vamos usar o S. Frase, tese, crise, osmose. Então, percebam a terminação. O fundamental é que vocês consigam compreender as terminações das palavras para saber adequadamente usar o S, o SS ou o cedilha, certo? E aí nós também temos as palavras terminadas em oso e osa. Então, todas as palavras terminadas em oso ou osa, eu vou usar o S. Tem som de Z, mas se usa S, porque ela terminou em oso e osa. Horroroso, bondosa, estilosa, gostosa. Tem som de Z. O S aí tem o som de Z, o fonema Z, mas se escreve com S por ser terminado em oso e osa, ok? E aí nós também temos aquelas palavras quando o sufixo indicador do diminutivo, quando as palavras indicam diminutivo, inho. Então, eu uso S quando essa letra fizer parte do radical da palavra. A palavra de origem, quando na palavra de origem tiver o S, o diminutivo daquela palavra vai ser com S. Agora, quando a palavra não tem em seu radical, na sua palavra de origem, não tiver o S, aí nós vamos colocar o Z. Aí é para você saber quando usa o S e quando usa o Z. Se na palavra de origem tiver
o S, o diminutivo dela vai ser escrito com S. Se na palavra não tiver o S, o diminutivo será escrito com Z. Olha os exemplos: Teresa, Terezinha, casa, casinha, mulher, não tem S. Então, mulherzinha com Z, o diminutivo. Pão, também não tem S no seu radical. Então, ela vai ser escrita com Z, pãozinho. Percebam a diferença. Se na palavra original tiver o S, o diminutivo vai ser com S. Se não tiver, vai ser com Z, certo? E os verbos terminados em izar serão escritos com S quando esta letra fizer parte do radical da palavra de origem. Quando na palavra de origem tiver o S e o final dela for izar, elas serão escritas com S. E os terminados em izar com Z são escritos com Z quando a palavra de origem não tiver o S, semelhante ao termozinho que nós estudamos no slide anterior, ok? Então, se a terminação apresentar o S, faz com S. Se não apresentar, coloca o Z. Improviso, improvisar. Análise, analisar. Pesquisa, pesquisar. Terror, aterrorizar. Já percebam que tem um Z aí. Por quê? Porque na palavra de origem, o terror não apresenta a letra Z. Inútil, do mesmo jeito, utilizar. Economia, economizar. Por que elas foram escritas com Z e não com S? Porque no radical delas, na palavra de origem, não apresenta-se a letra S, ok? Então, quando ela tiver a terminação izar e na sua palavra de origem tiver o S, permanece com S. Quando não, escreve-se com Z, certo? Nas palavras terminadas em es e esa, são escritas com S quando indicar nacionalidade, títulos ou nomes próprios. E as terminadas em es e esa são escritas com Z quando forem substantivos abstratos. Lembrou? Substantivo abstrato é aquilo que eu não posso ver, eu apenas sinto, são as emoções. E eles forem provenientes de adjetivos que indiquem qualidades. Aí, nesse caso, eu não vou usar S, eu vou colocar o Z. Exemplo, Teresa, inglês, português, camponês são nomes próprios, nomes de nacionalidades e títulos. E já embriaguez e limpidez são substantivos abstratos que indicam qualidade. Por isso eu não coloco o S, e sim o Z. E agora nós vamos para o SS. Quando devemos usar o SS? O SS em palavras terminadas em CD terão palavras derivadas com CES, SS. Todas as palavras terminadas em CD nós vamos escrever com SS, ok? Exceder, excesso, excessivo. Conceder, concessão. Proceder, processo. Então, terminadas em CD terão palavras derivadas com SS. Os verbos terminados em primir terão derivadas com pres. Primir, vamos para o pres. Então, eu escrevo com SS. Imprimir, impressão. Deprimir, depressão. Comprimir, compressão. Os verbos terminados em gredir, os seus derivados também serão com SS, que vai para gres. Progredir, progresso. Agredir, agressor, agressão, agressivo. Transgredir, transgressão. Observou, terminou em gredir, eu vou escrever SS, não S e não cedilha. Os verbos terminados em meter terão palavras derivadas com mis ou mes. Comprometer, compromisso. Comprometer, promesso. Intrometer, intromisso. Remeter, remessa. Então, todas aquelas palavrinhas terminadas em meter terão os seus derivados com mes ou mes, ok? Então, espero que estejam todos bem, que em breve estaremos de volta, tenham bons estudos e se detenham as terminações das palavras para que vocês possam compreender melhor.
E agora, terminada a nossa aula, nós temos um exercício a fazer. Lá na nossa apostila, nas páginas 14 e 15, vocês irão resolver as atividades propostas das páginas 14 e 15 da nossa apostila, ok? Tenham todos um bom dia e até a próxima aula.